no que a gente pode crer e o que obviamente, não faz nenhum sentido continuar acreditando, continuar sonhando. E quais seriam as atitudes dos brasileiros, né? Porque segundo os organizadores, 50 mil pessoas compareceram para registrar a candidatura do ex-presidente Lula. Agora imaginem, num universo, né, num país onde as pessoas, nem todas as pessoas têm condições de ir para Brasília. Se a gente tem uma amostra de 50 mil pessoas presentes em Brasília para registrar a candidatura do ex-presidente Lula, isso significa que o cara tem um apoio muito grande. O detalhe é o que acontece de agora para frente. Será que essa população vai aceitar? Não, vamos pensar, gente. São cerca de 145 milhões de eleitores no Brasil. Será que faz sentido o Barroso decidir que 145 milhões de brasileiros vão perder o direito de votar no ex-presidente Lula? Porque o que está em questão não é o direito do Lula ser candidato. O que está em questão para mim, com toda a sinceridade, é o meu direito de votar no Lula. Olha, uma coisa é tirarem um direito político do Lula, outra coisa é tirarem o meu direito político. Eu penso dessa forma, eles não estão tirando simplesmente o direito do Lula ser candidato ou não, eles estão tirando o meu direito de poder votar em quem eu quero. E eu pergunto o seguinte, será que o resto da população brasileira vai aceitar de boa essa retirada de direito? Bom, isso é o que a gente vai ver de agora para frente. Foi um evento consideravelmente grande, a gente precisa concordar que foi um evento bem grande. A Fátima Silveira foi a primeira a chegar, ela manda um boa noite, gente. Jackson Clovis Müller, boa noite a todos. Moriá de Oliveira, boa noite, Léo, boa noite, camaradas. Dulce Costa, boa noite, canhotada. Maria José da Silva, boa noite. Uberlândia MG presente. Também sou de Minas Gerais, abração para Uberlândia. Eu não apenas sou de Minas Gerais, como agora já estou em solo mineiro. Boa noite, Paraíba com Lula. Pessoal que está chegando, muito obrigado pela participação de vocês. Muito obrigado por estarem presentes. Eu gostaria de pedir, como eu faço sempre, para vocês compartilharem para a gente aumentar o alcance. Eu não sei com toda sinceridade onde que essa transmissão está acontecendo, isso porque parece que os eventos de hoje congestionaram os sistemas. Eu demorei 10 minutos para conseguir colocar no ar pelo Facebook e eu não sei se está transmitindo no Facebook, mas se tudo correu bem, eu estou transmitindo, apesar de estar com aquela claquete errada, eu estou transmitindo no Brasil 247 pelo YouTube, estou transmitindo no canal Leonardo Estopa pelo YouTube, estou transmitindo também pelo Facebook Dilma Resistente, Leonardo Estopa e Brasil 247. E eu gostaria de convidar vocês para participarem pelo canal Leonardo Estopa aqui no YouTube. Eu estou sem um feedback, eu não sei sobre como está a transmissão no Brasil 247, então eu gostaria de te pedir para comentar pelo canal Leonardo Estopa até que eu consiga abrir aqui, né, a transmissão talvez acontecendo pelo Brasil 247 para ver. Me parece que sim, me parece que agora a transmissão está acontecendo aqui pelo Brasil 247, parece que ainda não. Bom, estou tentando ver o que pode estar acontecendo aqui. Parece que não, parece que realmente eu não estou conseguindo transmitir simultaneamente pelo Brasil 247 e é um problema que aconteceu no site. O Léo Atucci tentou também abrir a transmissão, porque a intenção nossa era fazer o Léo ao quadrado agora às 10 da noite. Mas então, gostaria de pedir vocês no YouTube, não está compartilhando. Maria José da Silva fala, olha pessoal, se vocês, Léo, não está no 247, então pessoal, realmente tem algum problema no mecanismo de transmissão do YouTube do 247, eu vou tentar abrir a transmissão de novo. Bom, tá falando aqui, eu não sei o que está acontecendo, mas está falando que está transmitindo pelo Brasil 247. No meu sistema fala que tá, mas parece que tem alguma coisa errada acontecendo. Está passando no 247 sim. Alessandro Nunes Ferioto Pires fala. A 247 está normal. Eu não estou conseguindo ver daqui. Eu estou tentando achar a transmissão do 247 aqui no meu retorno aqui. Não estou conseguindo achar, então gostaria de pedir vocês para darem um toque no pessoal que estiver comentando no Brasil 247, que eu não estou conseguindo acompanhar a transmissão e acompanhar os comentários por aqui. Eu consigo... acabou de chegar aqui, então. 247 normal. Vitor Ribioli falando. Edson Oliveira, você está no 247. Beleza, pessoal. Agora que eu vi, eu já tenho retorno aqui.
Estamos ao vivo realmente em todas as mídias e começa oficialmente o Léo Estopa às 22, que seria 22 porque antes era 22h30, mas na verdade começou agora às 22h17. Mas então, pessoal, o que acontece? Hoje, não é novidade para ninguém, que hoje foi o registro da candidatura do ex-presidente Lula para concorrer à presidência. A gente sabe que o Lula está preso exatamente para não concorrer à presidência. Os eventos mais novos a respeito do registro da candidatura do Lula são exatamente os eventos relacionados ao impedimento da candidatura do Lula. Agora começa a grande festa, o grande samba para perseguir a candidatura do Lula. E da mesma forma que nós vimos pela primeira vez na história da justiça brasileira um julgamento em segunda instância acontecer com 6 meses, obviamente, o julgamento da inelegibilidade do Lula vai acontecer a passos bem rápidos. Isso porque antes mesmo do povo sair de Brasília, enquanto o povo ainda estava em Brasília falando, enquanto o pessoal do Lula estava dando entrevistas, a Raquel Dodge já estava lá com o papelzinho debaixo do braço para protocolar o pedido de impugnação. PGR pede impugnação da candidatura Lula. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, apresentou na noite desta quarta-feira 15 ao Tribunal Superior Eleitoral pedido de impugnação da candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Olha, gente, se é para impedir o Lula, essas pessoas não ligam de fazer hora extra. Registrada nessa quarta-feira com apoio de mais de 50 mil pessoas em Brasília. Questionamento será analisado pelo ministro Luiz Roberto Barroso. É muito estranho, gente. O Luiz Roberto Barroso seria uma espécie de versão MBL dentro do STF. A melhor forma de entender o que é o Luiz Roberto Barroso é pensar no Kim Kataguiri, porém com palavras mais rebuscadas. E é uma coincidência muito grande imaginar que é exatamente o MBL do Tribunal Superior Eleitoral que vai ser o relator desse caso do Lula. Mas olha, gente, não interessa na mão de quem que caísse a relatoria. O Lula está inabilitado a menos que façamos alguma coisa. Por que eu gosto de falar a menos que façamos alguma coisa? Porque é o seguinte, gente, olha, de qualquer maneira, esse julgamento ele vai ser atacado de todas as formas. E como ele vai ser atacado de todas as formas, é ilusão por parte dos apoiadores do Lula imaginar que tem saída institucional. Lógico que não tem saída institucional. Então, para que foi o evento de hoje? O evento de hoje foi para transferir pro judiciário brasileiro, esse judiciário que já provou que tem lado, a responsabilidade sobre o impedimento do ex-presidente Lula. O evento de hoje ele é muito simbólico. Primeiro, porque ele tira essa conversa de que o PT tem um plano B. O PT não tem um plano B. O PT tem Lula como candidato. Então o que o Haddad é? O Haddad é uma estratégia do PT, de uma pessoa que vai representar o PT caso o Supremo Tribunal Eleitoral, Tribunal Superior Eleitoral, decida realmente pela impugnação da campanha do Lula. Então eu vou falar mais uma vez para que fique bem claro, até porque são esses detalhes que nós precisamos transmitir para as pessoas de agora para frente. O que é a candidatura do PT? A candidatura do PT é o Lula. A prova disso foi que o PT protocolou hoje a candidatura do Lula. O PT tem plano B? Não. O PT não tem plano B. Então o que é o Haddad? O Haddad é o representante do Lula caso realmente o Barroso, que é inimigo do Lula, decida pela impugnação da candidatura do Lula. Lógico, o Barroso é relator. O caso vai ser votado, não é ele sozinho que vota. Mas a gente sabe que entre o povo pobre e os donos da Globo, a tendência é que ministros decidam, obviamente, a favor da Globo. A corda sempre vai para o lado mais rico e arrebenta para o lado mais fraco. E a gente sabe que estar do lado da população significa escolher o lado mais fraco da força. Isso porque petroleiras, grandes empresas, pessoas que não querem, obviamente, pagar impostos, elas têm uma condição muito maior de comprar decisão de ministros. E quando eu falo comprar, eu não falo colocar um dinheiro na conta, não, gente. Eu falo contratar para palestras, eu falo dar espaço em emissoras de televisão, eu falo promover, eu falo
esse tipo de coisa. Olha, se eu quero que um ministro Barroso decida sempre conforme os meus interesses, eu começo a contratar o ministro Barroso para dar palestras em minha empresa. O ministro Barroso tem o teto constitucional de 30 e poucos mil reais. Aí eu vou fazer o seguinte: olha, ministro Barroso, você é tão lindo e tão fantástico que cada palestra sua de 50 minutos eu vou pagar 150 mil reais. É assim que eles conseguem comprar decisão de juízes, decisão de procuradores, decisão de desembargadores e decisão de ministros. Eles não podem depositar um dinheiro e escrever lá no relatório da empresa deles dinheiro que foi transferido para o juiz tal para condenar o Lula, mas eles podem contratar esse juiz para uma palestra, pagar um valor absurdo pela palestra desse juiz, e uma palestra que obviamente não tem interesse público nenhum, e a partir dessa palestra eles conseguem propinar o juiz, o desembargador, o procurador, o ministro, enfim, propinar Ministério Público e Poder Judiciário. A possibilidade do brasileiro ganhar essas pessoas no leilão, e eu falo que é um leilão, é mais ou menos assim, quem paga mais leva a decisão judicial. A possibilidade do brasileiro ganhar numa brincadeira dessa é muito pequena. Onde que o ex-presidente Lula vai conseguir bater de frente para propinar um ministro, por exemplo, numa situação em que uma Shell é o outro lado da brincadeira, é praticamente impossível. Então, tecnicamente falando, estamos derrotados nas instituições. Mas significa que estamos derrotados na batalha? Não. O Brasil ainda tem duas saídas. Uma saída é o Levante Popular, que eu acho que é a saída mais interessante, porque com o Levante Popular a gente garante a eleição do Lula, e a gente não tem um representante do Lula. Garantindo a eleição do Lula, a gente tem a eleição em primeiro turno, e uma eleição em primeiro turno, ela garante para o governante uma legitimidade muito grande. Se o parlamento tentar um golpe depois, vai ser muito difícil, porque o cara ganhou em primeiro turno. Se a gente não tiver realmente esse levante popular, o Haddad, como representante do Lula, ainda pode vencer em primeiro turno. Mas vamos concordar que o poder de pacificação, o poder de conciliação do Lula é um poder de pacificação e conciliação que já foi aprovado. Foram 8 anos de governo e o trabalho dele foi exatamente pacificação entre trabalhadores e empregadores, o que é muito interessante quando a gente pensa em retomada econômica. E como o Lula tem um histórico de crescimento do PIB, quando a gente fala crescimento do PIB, a gente fala crescimento da atividade econômica, e o que o investidor busca é exatamente isso, a segurança que a atividade econômica vai dar dinheiro para ele. Olha, eu vou pôr 100 milhões de reais no Brasil, o Brasil rende 8% ao ano, perfeito, é o melhor lugar para eu colocar meu dinheiro. Com o investidor que é isso. O Lula tem um histórico de crescimento econômico, e esse histórico de crescimento econômico do Lula é o que vai atrair investidores. Então, no momento em que o Poder Judiciário decide a favor da Globo e contra a população brasileira, ele está decidindo de uma forma muito egoística. E eu falo egoística porque usar a lei da ficha limpa para impedir o povo de decidir o próprio presidente é uma coisa bizarra e absurda. Você pode usar uma lei para qualquer coisa, menos para contradizer um princípio constitucional. Você pode usar a lei para fazer qualquer tipo de norma, a menos que você queira, com uma lei, derrubar uma norma que está na Constituição. E é muito claro, né, gente, na Constituição. Eu acho que qualquer um, mesmo que não tenha lido a Constituição, já ouviu falar daquela frase linda que fala: todo poder emana do povo. Ah, todo poder emana do povo, mas os deputados podem fazer uma lei para tirar do povo o direito de escolher o presidente. Isso porque o poder emana do povo. Então, só daí dá para ver que tem muita coisa bizarra, tem muita coisa errada. Mas o Brasil é o país das coisas erradas. O Brasil é o país onde quem tem mais poder manda e quem tem menos poder obedece. E é por isso que eu acho que o Levante Popular é uma forma interessantíssima de inverter essa lógica de que quem pode manda e quem não pode bate palma, aceita, abaixa a cabeça. E aí, dessa forma, a tendência é que eles aecizem o Brasil. Eles vão aecizar o Brasil. Quando eu falo aecizar o Brasil, eu não falo simplesmente colocar o PSDB no poder não, tá, gente? Colocar o PSDB no poder, obviamente, é a intenção deles. Quando eu falo aecizar o Brasil, é mostrar para todo político brasileiro que a pilantragem recompensa. O que eles estão fazendo dentro do Brasil hoje é um processo de desseleção natural. Desseleção natural funciona da seguinte maneira: se você fizer qualquer coisa boa para o Brasil,
você é retirado do poder. Se você tiver intenções boas com a população, você é retirado do poder. Mas se você for um crápula, se você tiver decidido a se corromper e dividir o dinheiro da corrupção com demais corruptos, o sistema vai te beneficiar, vai te proteger e vai te dar os louros da corrupção. Então, infelizmente, nós estamos aesizando o Brasil. Nós estamos provando, tanto para políticos como para pessoas comuns e até mesmo para as nossas crianças, que seriam o futuro do Brasil, que a corrupção vale a pena. Que estar do lado dos hipócritas vale a pena. Que ficar do lado daqueles que querem um Brasil colônia vale a pena. Prova disso é que o Aécio é protegido, o Temer é protegido, processos contra o Alckmin correm em segredo de justiça e depois de praticamente uma vida procurando provas contra o Lula, eles decidiram que não achariam provas e por isso condenaram o Lula por convicções. Isso é o processo de desseleção natural que está acontecendo no Brasil e infelizmente vai levar nossa sociedade para uma realidade muito triste, porque nós estamos percebendo que o crime compensa, desde que você esteja disposto a dividir o lucro do crime. É mais ou menos assim, olha, o crime não compensa, mas se eu estiver disposto a me corromper, roubar milhões e depois distribuir o dinheiro do crime através de um processo que o Tacla Duran denunciou, que é dividir o dinheiro da corrupção com procuradores e juízes, aí compensa. É mais ou menos assim, em vez de eu pagar impostos sobre uma atividade econômica lícita, o que eu vou fazer é me corromper e aí se eu conseguir roubar 100 milhões, eu pago 40 milhões de impostos, eu divido com o Poder Judiciário e com o Ministério Público. Ou seja, o crime compensa no Brasil. Eu vou ler alguns comentários aqui. O Felipe Lula Livre fala: estamos caminhando para o Mad Max da vida real. Sim, é uma guerra de todos contra todos. Estamos realmente criando para as nossas crianças uma percepção de que quanto mais hipócrita, melhor. Quanto mais safado, melhor. Infelizmente, é essa percepção que a gente está passando. Thelma e Regina, aqueles que se dizem petistas, mas não votam em quem Lula indicar, saiam fora do PT. O Lula não precisa de petista Nutella. Thelma, existe realmente uma diferença entre petista e lulista. A gente precisa admitir que existe uma diferença, porque o PT foi muito atacado durante os últimos tempos, tá? O PT foi muito atacado, só que um detalhe é o seguinte: todo o ataque que eles fizeram contra o Lula, eles não conseguiram provar. Então, realmente, o Lula cresceu e o PT não conseguiu crescer tanto quanto o Lula. Então, a gente precisa admitir que Lula é ainda maior que o PT, mas hoje a gente tem realmente essa missão de explicar para as pessoas que o Haddad é representante do Lula e o que a gente não pode fazer de forma alguma é deixar de votar no Haddad, porque se a gente deixa de votar no Haddad, o que a gente está fazendo é aceitar o que a Dodge quer, que é impedir o Lula, é assinar embaixo do que o Barroso vai fazer, que é pedir o impedimento do Lula. Ou seja, se nós rejeitarmos o indicado pelo Lula, que é o Fernando Haddad, a gente vai estar assinando abaixo do Alckmin como presidente. Pode acreditar, o Alckmin vai adorar a sua revolta, dizendo que não vai votar em ninguém. Pode ter certeza que no momento que você se levantar contra o acontecido e disser coisa do tipo: já que o Lula não é candidato, eu vou anular, eu não voto em ninguém ou eu voto branco. Se você fizer isso, você está indiretamente apoiando o Alckmin, né, para que ele consiga realmente aesizar ainda mais a política brasileira. Então, muito obrigado, pessoal, pela participação. Eu gostaria de pedir vocês para darem uma ajuda para a gente crescer o alcance dessa publicação. Se vocês puderem compartilhar no WhatsApp, me parece que o Facebook está realmente bloqueando as transmissões. Eu gostaria de pedir você que estiver assistindo pelo Facebook, se puder participar com a gente aqui pelo YouTube, eu agradeço muito. Isso porque a nossa intenção é aumentar o alcance das publicações aqui no YouTube. A gente está agora chegando a 1024 no canal Leonardo Estopa e 1604 no canal Brasil 247. Eu agradeço muito vocês que estão ajudando a gente crescer o tamanho dessas transmissões e gostaria de te lembrar que se você estiver assistindo pelo Facebook e ainda não foi inscrito no canal Leonardo Estopa, venha participar com a gente.
dessa transmissão no YouTube. Se você for inscrito no Brasil 247, mas não foi inscrito no canal Leonardo Estopa, eu te peço essa força. Eu preciso chegar nos 100 mil inscritos para conseguir receber membros, para conseguir realmente ter destaque no YouTube. E se você for assinante do canal Leonardo Estopa e ainda não for assinante do Brasil 247, eu te peço que assine também o canal Brasil 247. A nossa meta agora são 200 mil inscritos. E lembrando você que o Brasil 247 tem também uma importantíssima página de notícias na internet, onde você, formador de opinião, pode buscar informações para você ajudar a esquerda, ajudar o campo progressista no sentido de crescer as publicações. Olha, eu vou trazer para vocês aqui, acaba de atualizar a página do Brasil 247, o Léo Atucci, que estaria comigo fazendo o Léo ao quadrado, agora às 10 da noite. Parece que ele está lá trabalhando nas atualizações do Brasil 247. Obviamente é uma coisa que eu acho muito estranha, até sob o aspecto lógico, eu acho muito estranho essa relatoria ter caído nas mãos do Barroso. Agora já tem aí a primeira reação do PT. PT tenta tirar registro de Lula das mãos de Barroso. A defesa do ex-presidente Lula apresentou nessa noite petição questionando a distribuição do registro da candidatura do petista para o ministro Luiz Roberto Barroso, considerando o ministro do STF mais próximo à Globo. Advogados pedem que o caso fique sob os cuidados do ministro Admar Gonzaga, com quem já estão 2 pedidos de impugnação do registro de Lula. PT teme que Barroso acelere o julgamento de legalidade da candidatura de Lula, já que tem julgado quase sempre a favor dos argumentos dos procuradores que atuam na Lava Jato. O Barroso é quase um procurador dentro do Poder Judiciário, né? O Barroso é o acusista do Poder Judiciário. E como as protocolações... O que acontece, gente? Antigamente o processo no Brasil acontecia da seguinte forma: o cara pegava o papel, levava lá, carimbava e as coisas eram muito lentas. Agora as petições são eletrônicas, o que significa que o advogado... Primeiro a Raquel Dodge estava lá esperando com o dedo coçando, deu enter na hora que o Lula fez o registro da candidatura. A Raquel Dodge foi lá e deu enter no registro da candidatura para poder pedir impugnação. Aí o algoritmo, é até engraçado, o algoritmo do Tribunal Superior Eleitoral, assim como o algoritmo do STF sempre joga os casos do Aécio para o Gilmar Mendes ou para o Alexandre de Moraes, o algoritmo do Tribunal Superior Eleitoral julgou esse caso do Lula para o Barroso, que é exatamente aquele ministro que mais persegue o ex-presidente Lula, o ministro mais Rede Globo e o ministro que inclusive é um ministro dentro de um Brasil totalmente desigual, é um ministro que trabalha de uma forma bizarra pelo liberalismo econômico. É uma forma de dizer que ele realmente não está muito afim de trabalhar contra as desigualdades sociais. E eu nem digo trabalhar contra as desigualdades sociais, mas trabalhar a favor da inclusão dos mais humildes, né? Trabalhar pelo trabalhador. Parece que realmente ele nunca conviveu com o pobre na vida e deve achar que todo mundo que tem dificuldades porque são vagabundos. Essa é a tendência dos playboys do Poder Judiciário. Mas aí o caso misteriosamente cai dentre todos os ministros, assim como misteriosamente os processos relacionados ao Aécio caem sempre nas mãos dos melhores amigos do Aécio, os processos relacionados ao Lula caem sempre nas mãos dos maiores inimigos do Lula. E no dia que o processo relacionado ao Lula cai na mão de um não inimigo, aí todo mundo se une para poder cancelar a decisão do não inimigo, que é o caso que aconteceu naquele domingo, dia 8, quando o Favreto deu o habeas corpus pro Lula, mas juntou aí toda a turma do Sérgio Moro, mais o Gebran, mais o Thompson, para cancelar a decisão judicial, sendo que eles nem podiam fazer isso. Mas é muito bizarro como que coincidências acontecem nesse algoritmo. Parece que alguém já tinha programado petição da Raquel Dodge nas mãos de fulano. Porque foi exatamente o que aconteceu. A Raquel Dodge protocolou o pedido de impugnação. O pedido de impugnação da Raquel Dodge, que é a procuradora-geral do Temer, quer dizer, procuradora-geral da República, cai imediatamente nas mãos do ministro Barroso, que é o procurador-geral da Globo, quer dizer, o que é o ministro do Tribunal Superior Eleitoral. Tô confundindo as coisas, desculpem, gente. E aí o Megatoit fala uma coisa que eu gostaria de sinceramente falar: é golpe. Ele fala: é golpe. É claro que é golpe. Me explica como existe a possibilidade, me explica como que existe a possibilidade
de um processo do Aécio cair sempre nas mãos do amigo do Aécio, o processo do Aécio cai no Alexandre de Moraes ou o processo do Aécio cai no Gilmar Mendes, que são, ninguém precisa discordar disso, porque é até bobagem discordar disso, que são amigões do PSDB no STF. Quando o processo é do Lula, cai nas mãos do Barroso, que é amigão da Globo no STF. Gente, vamos cair na real, né? Não é um algoritmo. Não é um algoritmo, é um golporitmo. Então, o colega que escreveu golpe aí, eu sou obrigado a concordar. É golpe no algoritmo, golpe. Mas então vamos lá, voto em quem Lula indicar sempre. Fernando Barcelos fala isso e eu acho muito interessante essa fala do Fernando Barcelos, porque eu acho que hoje, pessoal, a melhor forma de fragilizar o Tribunal Superior Eleitoral e fazer com que o Tribunal Superior Eleitoral não corra com o impedimento do Lula é exatamente deixar bem claro que, indiferente de qualquer coisa, vamos sim votar em quem Lula indicar. Isso é muito importante porque o que está acontecendo hoje? Existe aí uma tendência natural dessas pessoas, né, que estão aí sendo leiloadas a trabalharem para as grandes empresas. Eu volto a falar, gente, olha, não pense em você como cidadão brasileiro, pense em você como empresário. Imagina a atividade empresarial que você faz. Vamos imaginar que você é dono de uma pastelaria. Eu estou falando dono de uma pastelaria porque é o que veio na minha cabeça agora, porque é uma das coisas mais maravilhosas do mundo, é o pastel. Claro que precisamos respeitar o pão com mortadela, mas eu nunca vi falar numa pessoa que tivesse uma loja para vender pão com mortadela. Então, vamos pensar aí que você é dono de uma pastelaria. Existem duas pessoas que visitam a sua pastelaria. Uma delas é o Mr. Entrepreneur, que tem aí 50 empregados e todos os dias esse cara compra na sua mão 50 pastéis e leva 50 pastéis para os empregados tomarem café. Do outro lado tem um camaradinha lá que é o seu Zé, que compra um pastel na sua mão todo dia. Por mais que você goste do seu Zé, se tiver um problema entre o Mr. Entrepreneur e o seu Zé, você vai pensar, olha, eu não posso ficar a favor do seu Zé, porque o seu Zé pode até estar certo, mas o outro cara me compra 50 pastéis por dia. Então, quando a gente pensa nesses caras aí do Poder Judiciário, é muito difícil você imaginar que um ministro do STF, que também está aí no Tribunal Superior Eleitoral, vai deixar de beneficiar um poder financeiro que é a Rede Globo, vai deixar de estar do lado de um poder financeiro mundial que é a Shell, para estar do lado do povo brasileiro, né, gente? Vamos cair na real. E é por isso que eu falo, olha, gente, só é possível reverter essa situação se nós trabalharmos no sentido de obrigar esses ministros a deixarem o Lula ser candidato. Como? Só levante popular. Eu estou falando isso para que não exista a menor possibilidade das pessoas se iludirem que um milagre institucional vai acontecer e que o Lula vai ser candidato porque algum ministro do bem vai deixar o Lula ser candidato. Dulcinea Moratti lembra a todos que num lugar dentro do Brasil, recebendo o dinheiro público de um gabinete de um deputado, existe um funcionário fantasma que vende açaí. E esse funcionário fantasma grita, olha o açaí aí. Mas voltando aqui para os assuntos da noite, né? Isso é porque tem ali uns eleitores do Bolsonaro falando bobeira, e eu gosto muito agora quando os eleitores do Bolsonaro falam, me chama de corrupto, que aí eu mando o quadrinho lá do açaí e pergunto para eles se aquilo não incomoda, aí eles chamam de fake news. Mas enfim, voltando para o caso do Lula, o possível impedimento da candidatura Lula, eu gostaria de, antes de voltar ao assunto principal, convidar vocês para participarem com a gente aqui no YouTube. Se você ainda não for inscrito no canal Leonardo Estopa no YouTube, se inscreva. Se você for inscrito só no canal Brasil 247, se inscreva no Leonardo Estopa. Se você for inscrito no Leonardo Estopa e não for inscrito no Brasil 247, faça o oposto. Se inscreva também no Brasil 247. Nós precisamos, com certeza, aumentar o alcance dos canais de esquerda. Maria Augusta manda um boa noite, Leonardo Estopa, boa noite. E o Sandro Soares manda um Lula presidente. Deixa eu ver que chegou uma coisa interessante sobre o caso de hoje ali, mas passou tão... Tem um nome muito estranho, eu não vou ler aquele nome não, porque aquele nome ali é muito feio. Leonardo Estopa, é constitucional o pedido de impugnação da Raquel Dodge? Acho que não. Seria interferência de uma instituição jurídica em outra. Tecnicamente falando, Zac Souza, eu vejo como
constitucional, isso porque é prerrogativa do Ministério Público. O que seria não constitucional seria se ela pedisse antes do registro da candidatura, como fez o Caça-Fama MBL. O MBL foi lá para ele conseguir aparecer como um menino bom que luta contra a corrupção, fez um protocolo de um pedido antes mesmo do registro da candidatura. É mais ou menos assim, tá certo processar alguém por roubo antes dele roubar? Obviamente não, você não pode processar alguém por roubo antes de roubar. Foi isso que Kim Kataguiri fez. A Raquel Dodge ela não agiu fora da lei, não agiu fora da Constituição. Ela está fazendo uma coisa, apesar de legal e moral, porque você imagina o seguinte: a Raquel Dodge, como uma pessoa do Ministério Público, ela sabe muito bem toda a sujeira que foi feita para prender o ex-presidente Lula. Ela sabe que não existe nenhuma intenção dentro do território nacional para acabar com a corrupção. Ela sabe dos processos que ela não pode dar sequência. Ela sabe que ela não pode tocar no Aécio. Ela sabe que ela não pode tocar no Temer. Ela sabe que ela não pode tocar no PSDB. No entanto, ela está perseguindo o ex-presidente Lula, o que significa que ela não está sendo não está tendo muito, digamos que, amor ao povo brasileiro, mas também ela não está agindo de forma ilegal. Ela, como Procuradora-Geral da República, ela tem que protocolar, sim, se ela acha que o Lula tem que ser impugnado, ela tem que protocolar. Só que cabe à defesa do Lula argumentar contra a impugnação da candidatura. O que eu acho hoje é que nós precisaríamos conscientizar o povo brasileiro. Por que a defesa do Lula não fala nisso? Ela não fala nisso porque ela não acredita que o povo brasileiro consiga entender isso. Mas basta você imaginar, será que uma lei pode impedir que o povo escolha o próximo presidente? Porque se todo o poder emana do povo, obviamente não é uma lei que vai evitar que o povo tenha o direito de escolher o próximo presidente. Mas o problema dessas teses é que quem decide, quem dá a palavra final sobre a interpretação da Constituição é o Supremo Tribunal Federal. Então, o que eu penso não interessa absolutamente nada. O mesmo Supremo Tribunal Federal que pensa uma coisa quando é pro Aécio e muda completamente o pensamento quando o caso é alguém do PT, obviamente ele não vai aceitar a ideia de que uma lei da ficha limpa não pode ser forte o suficiente para tirar a Constituição. Nunca no Brasil uma lei poderia ser maior que a Constituição, mas a lei da ficha limpa está sendo maior que a Constituição no momento que ela tira do povo o direito de escolher o próximo presidente. Por que é importante que a população entenda isso? Porque no momento que todo brasileiro estiver entendendo isso, os ministros do STF vão ver que eles não estão enganando mais ninguém. Eles sabem disso, eles escondem isso, eles fazem de conta que não sabem. Mas no momento em que todo brasileiro estiver sabendo, vai ser muito difícil eles fazerem de conta que não sabem. Por isso que eu acho que é muito importante a gente espalhar esse tipo de notícia. E eu queria agradecer aqui, muito obrigado mesmo, João Sardinha, pelo superchat. Ele fala parabéns pelo trabalho de utilidade pública e pelo brilhante ficaríamos, Léo, um forte abraço. Eu não consegui ler a frase corretamente. Parabéns pelo trabalho de utilidade pública e pelo brilhante ficaríamos. Léo, um forte abraço. Lula livre, lava a toga. Muito obrigado, João Sardinha, pelo superchat. O superchat que é muito importante para o crescimento dos canais. Eu tenho que confirmar aqui também o que está acontecendo também pelo Brasil 247. Se chegar alguma coisa aqui, eu posso perder, mas eu estou fazendo de tudo para conseguir ler ao mesmo tempo. Queria agradecer também que acaba de chegar um superchat do Rodrigo Leite Alves, e é um superchat que pede Lula livre, um superchat 13. Muito obrigado mesmo, Rodrigo. É o superchat que ajuda realmente a gente dar sequência no trabalho que a gente faz, obviamente com muito carinho. Ninguém é obrigado a dar o superchat. O superchat é para quem pode, porque quem pode ajudar, ajuda, e quando você ajuda, pode ter certeza que a gente tem condição de aumentar a tecnologia, a gente tem condição, né, de gastar até mais luz, vamos pensar assim. Léo, pode usar cartão de débito também? Thelma, eu não sei como funciona o superchat, mas eu coloquei nas descrições desse vídeo contas bancárias do Banco do Brasil, do Sicoob. Então você pode, eu não sei se pode usar o cartão de débito, mas se você quiser dar uma ajuda, pode fazer uma transferência, ajuda da mesma forma. Deixa eu ver aqui mais comentários. Muito obrigado, até mesmo pela intenção de ajudar. Quando a pessoa tem a intenção de ajudar, significa que ela reconheceu as dificuldades que a gente passa, né? Quem trabalha na mídia progressista não tem apoio, né, dessas grandes empresas aí que querem o Brasil colônia. Então, muito obrigado pela intenção de vocês de ajudar. Eu não sei se você consegue
fazer uma transferência, mas tem Banco do Brasil, tem o Cicobi, tem a conta da Jennifer, que é do Itaú, está escrito lá Jennifer, mas é dela também. E vamos ver o que diz o Everton Luna, os seus doentes. Para de ficar falando que é perseguição, porra. Isso é justiça. Calma, que o PSDB vai ser o próximo. Vocês são muito fanáticos pelo Lula. Ladrão. Olha, Everton, eu não sei o que te faz pensar que o PSDB vai ser o próximo. Eu fico impressionado quando eu vejo a inocência de uma pessoa pensar que o PSDB vai ser o próximo. Chega um processo do PSDB na mão do Sérgio Moro, o Sérgio Moro manda o processo para outra pessoa. Ele não quer julgar PSDB. O Sérgio Moro fica tirando foto com Dória, com Aécio, com Alckmin, com todo mundo do PSDB. Todo processo que chega no STF, que é do PSDB, ou é arquivado ou prescreve. Todos os processos do PSDB prescrevem, porque passam do tempo de prescrição, 8 anos, 16 anos, 20 anos. Pra você ter uma ideia. O processo contra o Lula correu em 6 meses. Olha, eu vou te ser bem sincero. O que você não percebeu é que o PSDB tomou o Poder Judiciário para perseguir o PT. Você está muito iludido, achando que existe no Brasil uma luta contra a corrupção e que o PSDB vai ser o próximo. Não, colega. O PSDB não vai ser o próximo. O PSDB está controlando o Poder Judiciário, porque o PSDB tem muita grana e está muito mais fácil, em vez do Poder Judiciário brigar com as pessoas que estão com muito dinheiro, tá muito mais fácil compartilhar o dinheiro. Procura as informações a respeito das denúncias do Tacla Duran, que você vai entender o que está acontecendo. Nós não estamos indo para um caminho melhor, onde os políticos corruptos serão punidos. Nós estamos vivendo uma situação em que eles decidiram falar que só os do PT são corruptos e vamos colocar gente do PT na cadeia, porque gente do PT não representa o que a gente quer. Eles estão usando o Poder Judiciário para poluir a política. Então para de se iludir. O PSDB não vai ser condenado a nada. A gente está vivendo uma situação em que a mídia só fala do PT, o Poder Judiciário só corre atrás do PT. Quando chega qualquer coisa do PSDB no STF, quem julga é Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, que são do PSDB. Quando chega qualquer coisa do PT no STF, sempre cai na mão de inimigo do PT, exatamente para que o bicho pega. Quando o julgamento é contra o PT, a Globo bate palma, explica por que tá certo. Quando o julgamento é contra o PSDB e sempre é arquivado, a Globo nem toca no assunto. Não se iluda. O Leonardo Stoppa não é um cara que está aqui na loucura de querer dizer que, não tem que condenar bandido, não tem que condenar corrupto. Não, eu particularmente estou pedindo encarecidamente, de todas as delações contra o ex-presidente Lula, mostra um recibo, mostra um papel, porque olha, as delações, elas podem ser fabricadas. Agora mostra um depósito bancário, mostra uma conta na Suíça, igual encontraram do Paulo Preto, encontraram do Serra, encontraram de um monte de gente. Eu não estou querendo necessariamente manter um fanatismo de achar que o Lula não é culpado a todo custo. O que eu estou querendo é que eles encontrem uma prova que é válida na justiça brasileira. E não pegar um cara, prender o cara por 2 anos e depois mandar o cara fazer uma delação contra o Lula, né? Olha, eu vou te ser bem sincero, Everton. Se te colocar na cadeia por 2 anos, é perigoso você fazer uma delação até contra sua mãe. Quem dirá contra um amigo. Então, vamos cair na real. O PSDB não é o próximo. Você sabe disso. O PSDB só vai ser o próximo se a Polícia Federal sair do controle do PSDB. Então vamos pensar dessa forma pra gente não ser bobo. Mirna Rosa, muito obrigado de coração, Mirna, pelo superchat que é muito importante pro crescimento do canal. E o colega falou, sem provas não há crime, obviamente, pelo menos dentro do Brasil, na dúvida, em dúbio, pro réu. E isso não funciona só pro Lula, isso funciona para você também. Já pensou se o seu vizinho vai lá e faz uma delação premiada para te colocar na cadeia, porque seu vizinho cismou que você tá olhando pra mulher dele? Não é assim não, cara. Tem que ter prova. O cara não pode virar e falar, olha, eu estou fazendo aqui uma denúncia que o meu vizinho é traficante de drogas, prendam-no. Mas aí o pessoal chega na sua casa e não encontra nada. Mas aí o seu vizinho fala, eu vi e eu garanto. Pô, vamos cair na real, né? Não faz sentido você ficar preso porque um vizinho falou, um vizinho ciumento falou que você é traficante de drogas. Então vamos cair na real. É uma coisa que não deveria funcionar pro Lula, porque se funcionasse para nós ia ser muito ruim. Então não tá bonito isso não. Muito obrigado, mais uma vez, João Sardinha pelo superchat. Muito obrigado mais uma vez, Mirna Rosa pelo superchat. Eu tô trazendo para vocês aqui
as notícias do dia a respeito dos eventos que estão acontecendo depois do registro da candidatura do ex-presidente Lula. Eu já falei com vocês sobre o caso da Raquel Dodge ter entrado em desespero, né? Assim, ela já estava esperando o momento de brilhar, no momento de aparecer na Globo. Então eu acho que ela já até provavelmente ela virou para a família dela e falou: pessoal, vai para a Globo, porque assim que o Lula registrar a candidatura, eu vou pedir impugnação e vou aparecer na Globo. E aí, logo na sequência, o Barroso deve ter avisado até a filha, que parece que estuda nos Estados Unidos: olha, filha, fica do jeito aí, que assim que a Raquel pedir a impugnação, o algoritmo do Tribunal Superior Eleitoral vai apontar para mim, porque eu sei como o algoritmo funciona, e aí eu vou aparecer na Globo. E aí, depois que esses dois apareceram na Globo, porque vão perseguir de todas as formas o direito do brasileiro votar no Lula, a gente tem aí a tentativa do PT de trocar a relatoria. Trocar a relatoria porque, gente, não faz sentido entregar a relatoria a um inimigo pessoal do Lula. Um cara que está há muito tempo no desespero danado perseguindo o ex-presidente Lula. Eu queria agradecer o superchat de Célia Regina Story, que manda o superchat pelo canal Brasil 247 no YouTube. Eu queria agradecer muito a audiência de vocês. Estamos com 1.583 no Brasil 247, mais 1.335 no canal Leonardo Estopa, sem contar as pessoas que estão assistindo pelo Facebook de Uma Resistente, Leonardo Estopa e Brasil 247. Gostaria de convidar vocês que estão assistindo pelo Facebook para virem participar com a gente aqui no YouTube. Se você ainda não foi inscrito, por favor, se inscreva. Se você puder ajudar convidando amigos para se inscreverem, eu vou agradecer de coração. Obviamente, o crescimento do canal é muito importante para a gente ter condições de aumentar o alcance das publicações. Eu estou trazendo sempre os comentários, isso porque hoje é uma oportunidade muito grande de conversar sobre o assunto, exatamente a partir de dúvidas. Na hora que coisas bizarras como essa acontecem, as dúvidas acabam ajudando a gente a ter condição de falar sobre o assunto. Estou perdido aqui tentando achar onde está o mouse para eu trazer de volta aqui os comentários. Deixa eu ver. O pessoal está pedindo o Lula livre, né? Deixa eu ver se eu chego com o mouse lá, porque... Evair da Costa Nunes, Mino Carta, editor da revista Carta Capital, insiste em dizer que a elite só entregará o poder com sangue nas ruas. Olha, eu tendo a acreditar que não é necessário sangue, porque o sangue é uma coisa de antigamente. O que é necessário hoje, com toda sinceridade, é cortar da elite o prazer de estar desfrutando do trabalho escravo do brasileiro. Então, se a gente tiver aí um levante popular com uma parada dos trabalhadores, pode ter certeza que essa elite vai se dobrar a quem produz. A tendência é essa: a elite se dobrar a quem produz. É muito importante, gente, mostrar, né, dentro de tudo que está acontecendo, a pergunta que se faz é o seguinte: será que está valendo a pena o que eles estão fazendo? Isso porque eu não sei qual que era a intenção desse pessoal desde o início. Sinceramente, eu não sei se eles achavam que tudo isso traria lucros eternos, mas olha, Grupo Abril pede recuperação judicial no dia da virada de Lula. Recuperação judicial é mais ou menos assim: devo, não nego, pago aquilo que eu puder. Então juntam os credores, né? A Abril está devendo muita gente, então os credores agora vão começar a decidir o que vão fazer, se vão deixar a Abril pagar, esse tipo de coisa. Imaginem que a gente vivia um período, né, depois de um crescimento econômico grande, a gente vivia uma recessão insignificante perto da recessão do resto do mundo. Vários empresários brasileiros entraram nessa onda de destruir a economia brasileira. E é muito importante, quando a gente vê o Grupo Abril entrando numa crise dessa, as pessoas tendem a pensar: olha, de certa forma não podemos comemorar, claro que não, a gente não pode comemorar a quebra de nenhuma empresa nacional, isso porque o Grupo Abril quebrando, o impacto vai ser em muita gente. Vão ser jornalistas, vão ser profissionais de outras áreas, profissionais indiretos, né? Porque se um editor da Abril perde emprego, automaticamente ele tem que parar de comprar, ele tem que dispensar quem trabalha às vezes na casa dele e assim por diante, sem contar que por causa das revistas Abril, muitas gráficas funcionam, enfim, toda uma cadeia produtiva é prejudicada por uma brincadeira dessa. Deixa eu agradecer aqui Ivani Martins, que manda um superchat 13, que é um superchat Lula livre. Muito obrigado, Ivani Martins, pelo superchat. Parei para agradecer, mas eu volto imediatamente ao que eu estava falando a respeito do Grupo Abril.
Olha, pessoal, no momento em que uma empresa do tamanho do Grupo Abril quebra, ela ocasiona a parada de toda uma cadeia produtiva. Não é só as pessoas do Grupo Abril que vão perder emprego, são as pessoas das gráficas, aquelas combis que entregam revistas, elas ficam sem emprego, as pessoas ficam sem emprego. Então, é toda uma cadeia produtiva que vai se esfarelando por causa de um problema que foi causado pelo próprio Grupo Abril. Olha, quando essas empresas de mídia começaram a atacar a economia brasileira, a intenção deles era criar uma percepção de crise, porque depois de 3 mandatos consecutivos, o PT conseguiu sempre ter prosperidade econômica. Então, era muito difícil falar que estava ruim. Então, o que eles faziam? Eles estavam sempre tentando falar que o PSDB teria condição de fazer melhor. No entanto, o PT estava fazendo tão bem que foi eleito por 4 vezes, né? 3 vezes após o primeiro mandato do Lula, que foi super aprovado. Lula de novo, Dilma, depois a Dilma conseguiu vencer mais uma vez. O pessoal chegou à conclusão que era impossível vencer o PT nas urnas e eles embarcaram em uma espécie de, sei lá, sabe, tiro para todo lado. Eu não sei nem como descrever o suicídio econômico que essas empresas impuseram ao Brasil. No momento em que toda a mídia brasileira decidiu destruir o governo do PT, os caras começaram destruindo a economia brasileira. Eles criaram a tal da crise de demanda. Eles começaram a repetir que estamos em golpe, estamos em golpe, estamos em golpe, e realmente, vou repetir porque o calor está me deixando meio louco. Eles começaram a repetir que estamos em crise. Então vocês imaginam o seguinte: o Grupo Abril está quebrando. O Grupo Abril foi um dos culpados por essa crise econômica, porque para tentar destruir o governo do PT, eles começaram com esse assunto. Crise, crise, crise. Quando eles começaram com o assunto crise, eles tiraram do brasileiro a coragem de comprar, a coragem de investir, a coragem de fazer. No momento que você escuta a palavra crise, é natural que você pense, olha, já que eu estou em crise, eu vou guardar dinheiro. Só que se o brasileiro todo pensa que já que está em crise, ele vai guardar dinheiro, o supermercado vende menos, loja de roupa vende menos, atividade industrial diminui. Aí eles começaram a criar uma crise de demanda, né? O Brasil passou a vender menos, porque o Brasil passou a vender menos, o Brasil começou a despedir gente. Hoje eu vejo a Abril numa situação dessa, e eu falo com toda a sinceridade, não pensem vocês que a Abril foi manifestoche, nem que a Abril foi massa de manobra. Não, a Abril fez isso sabendo. Os caras combinaram, olha, vamos fazer o seguinte, vamos criar uma crise de demanda no Brasil, vamos fazer as pessoas pararem de comprar, depois que a gente derrubar o PT, a gente fala que tá tudo bem, e foi exatamente o que eles fizeram. No momento que eles derrubaram o PT, no momento que realmente a Dilma saiu, eles falaram que estava tudo maravilhoso, que a economia estava voltando, só que o povo não acredita mais. O povo não acredita mais porque a Abril, a Rede Globo e demais veículos de mídia que abraçaram o golpe, eles fizeram uma crise de demanda, uma crise de governabilidade e também fizeram uma crise de confiança jurídica, econômica e social. Gente, se vocês prestarem atenção no que a imprensa brasileira fez desde 2013, os caras promoveram o Brasil no mundo inteiro como o país mais corrupto do mundo. A mídia brasileira trabalhou nos últimos anos para destruir a reputação do Brasil no mundo inteiro. Isso é muito pesado. A mídia brasileira mostrou para todo investidor ao redor do mundo que se ele montar um negócio do Brasil, o Sérgio Moro vai perseguir e destruir a empresa dele. Outra coisa que eles ensinaram para o resto do mundo é que dentro do Brasil só tem corrupção. Dentro do Brasil não existe atividade econômica, dentro do Brasil não existem pessoas honestas, dentro do Brasil só tem corrupção. Aí eu pergunto para você com toda sinceridade, você acha mesmo que existiria possibilidade de recuperação econômica depois que o Grupo Abril, a Rede Globo e demais veículos de mídia destruíram a reputação do Brasil, destruíram a reputação do brasileiro, porque depois desse ataque o brasileiro é tido fora do Brasil como um cara corrupto, um cara sem confiança e um cara perigoso? Os caras destruíram o Brasil, os caras destruíram os brasileiros, os caras destruíram a indústria brasileira, os caras destruíram a atividade econômica. Eu só quero entender uma coisa, gente. No momento que a Abril fez isso, no momento que a Rede Globo fez isso, no momento que essas outras empresas de comunicação fizeram isso, será que eles não perceberam que eles estavam botando fogo na própria casa? Isso porque a atividade deles depende da economia brasileira. Então, o Grupo Abril
hoje está pedindo aí recuperação judicial, porque parece que eles não entenderam que a atividade econômica deles dependia da atividade econômica do resto do Brasil. E no momento que eles foram fazer campanha para o PSDB tomar o poder e destruíram a atividade econômica para prejudicar o governo do PT, eles botaram fogo na própria casa. Então, não é só Grupo Abril, são várias empresas brasileiras que apoiaram aquela palhaçada e hoje estão pagando um preço, às vezes, bem mais alto que o preço pago pelo trabalhador, porque o trabalhador já acostumou, né? Dificuldade financeira. O detalhe é o seguinte, será como é que vai ser a vida do magnata, dono da Abril, dessas grandes empresas que estão fechando? Será como é que vai ser a vida desse pessoal depois que perderem as empresas, perderem coisas que eles demoraram tantos anos para construir, por cair na lábia de um Aécio para destruir a economia nacional? Esses caras destruíram a própria atividade econômica. É uma coisa vergonhosa, é uma coisa que infelizmente a gente não pode comemorar, mas infelizmente a gente tem que falar que foi merecido. E não é uma coisa que aconteceu por acaso. Eles pediram, eles fizeram, eles trabalharam para isso. A analogia é muito válida. A Abril está pedindo recuperação judicial, não porque alguma coisa ruim aconteceu, mas porque eles provocaram uma coisa ruim, que foi o fim da economia brasileira. Simples assim. Eles não têm condição de ganhar dinheiro no país onde eles destruíram a possibilidade de ganhar dinheiro. Eu queria agradecer Regina Celi, que fala: o registro foi uma batalha ganha pelo povo. Ainda vai ter muita luta para ganhar a guerra. Um abraço, Léo. Muito obrigado, Regina Celi, pelo superchat. Superchat que é muito importante para o crescimento dos canais. No momento que eu agradeço o superchat, eu gosto de convidar vocês para assinarem o canal Leonardo Estopa. Se vocês forem inscritos no canal Leonardo Estopa, assinem também o canal Brasil 247. Essa transmissão está sendo simultânea no Brasil 247, também no Leonardo Estopa e no Facebook Dilma Resistente Brasil 247 e Leonardo Estopa. Se você está assistindo pelo Facebook, mas você gosta de assistir pelo Facebook, venha para o YouTube, pelo menos para se inscrever nos canais, para os canais crescerem. Se você puder compartilhar essa transmissão aí pelo Face, se você está assistindo pelo YouTube, puder compartilhar sempre pelo WhatsApp, a gente consegue aumentar muito o alcance das publicações. Então, muito obrigado. Estamos aí com uma audiência considerável. Agradeço vocês. 1.315 no canal Leonardo Estopa, mais 1.471 no canal Brasil 247, sem contar a audiência no Facebook. Mas é muito importante que vocês ajudem convidando amigos. Célio Correia manda um superchat e manda um boa noite, Léo. Lula Livre 13. Boa noite, Célio. Muito obrigado pelo superchat. Superchat que é sem dúvidas muito importante para o crescimento dos canais. Muito obrigado mais uma vez, João Sardinha, pelo superchat. E vamos lá, né, falando mais sobre essa questão aí do que está acontecendo na economia brasileira. Eu falando sobre o Grupo Abril, vamos ver se a gente tem atualizações do que está acontecendo, porque a gente sabe que até agora a notícia de capa é exatamente uma tentativa do PT de tirar das mãos do Barroso a relatoria da cassação, da impugnação da candidatura do Lula. E eu trago aqui, eu vou tentar trazer para vocês aqui, né, eu trouxe mais cedo a questão da PGR ter pedido a impugnação da candidatura e também, logo na sequência, após a PGR ter pedido, a roleta apontou para o Barroso, o que é uma coisa muito bizarra, porque o Barroso assim, qualquer um sabe que o Barroso é o braço mais Rede Globo que existe dentro do Poder Judiciário, nas instâncias superiores. Todo mundo quer ficar famoso, todo mundo quer aparecer na Globo, só que o Barroso talvez seja o ministro mais vaidoso dentro do STF, ele gosta muito de aparecer na Rede Globo. Queria agradecer aqui o superchat do Esdras Santos. Deixa eu colocar no ar aqui o superchat do Esdras Santos. Ele fala: Léo, quando estiver em Angra, não deixe de tomar um açaí na funcionária fantasma do Bolsonaro. Peça sabor tropical, é uma delícia. Abraço e parabéns pelo trabalho. Pois é, pessoal, olha, precisamos prestigiar funcionários do além, são funcionários fantasmagóricos. Então, pessoal, se puder dar... Pessoal, principalmente se você é eleitor do Bolsonaro, gente, é muito importante que você prestigie gente de casa. Então, se estiver em Angra, se você for eleitor do mito, não se esqueça de prestigiar a funcionária fantasma que vende açaí lá. E também me parece que trabalha coisas que precisam ser apuradas, mas me parece que essa vendedora de açaí que recebe dinheiro público
lá do gabinete do Bolsonaro. Parece que, na verdade, ela cuida dos cachorros do Bolsonaro. Eu não sei qual que é a loucura, mas, enfim, está sendo averiguado. E nessas horas eu só peço para você uma coisa, me chama de corrupto, né? Que é o grito de guerra do eleitorado do Bolsonaro. E, pessoal, olha, hoje, né, eu comecei os comentários pelos assuntos mais novos. Eu comecei falando imediatamente sobre a Raquel Dodge ter pedido a impugnação, uma coisa que obviamente aconteceria. Eu falei sobre a importância do levante popular para evitar que essa impugnação aconteça. Mas como se não bastasse a Raquel Dodge ter pedido a impugnação, esse pedido de impugnação caiu nas mãos do ministro Barroso, que é aquele ministro que parece que se informa, parece que estuda pelos vídeos do MBL. É o super liberal, aquele ministro que realmente gosta mesmo dos Estados Unidos e que entende que não dá. Brasileiro não tem condições de cuidar do Brasil e que nós somos bárbaros e tão inferiores que a melhor coisa para nós é realmente sermos colônia dos Estados Unidos. Então, esse é o ministro no qual caiu a relatoria da possibilidade de impugnação da candidatura do Lula. Logo na sequência, o PT pediu que a relatoria fosse para outro ministro. Afinal de contas, não faz sentido. Sempre que um processo do presidente Lula cai nesses algoritmos, ele cai na mão dos inimigos do ex-presidente Lula. E vale lembrar que sempre que um processo é contra o Aécio, o processo cai nas mãos do Gilmar Mendes ou do Alexandre de Moraes. São coisas estranhas que só o STF e o Tribunal Superior Eleitoral faz pelo PSDB. Mas sempre a roleta do STF joga PSDBistas na mão de PSDBistas e joga gente do PT também na mão de PSDBistas. Os PSDBistas têm mesmo a condição de decidir o futuro da política brasileira. Mas antes disso, a notícia do evento de hoje, eu gostaria de ler para vocês. PT registra Lula em ato de soberania popular. O ato de soberania popular é uma forma de mencionar o fato de que o registro da candidatura do Lula não foi um registro da candidatura do ex-presidente Lula, mas um registro do direito do brasileiro votar no ex-presidente Lula. Porque se a gente inverte as coisas, a gente vê que o buraco é mais embaixo. Os caras não estão tirando do Lula o direito de candidatar. Eles estão tirando do brasileiro o direito de votar no Lula. O registro da candidatura do ex-presidente Lula foi um ato de soberania popular. E não há nada que impeça a participação dele na campanha. Disse nessa quarta-feira o candidato a vice na chapa presidencial petista, Fernando Haddad. O que a gente fez aqui foi um ato de defesa da soberania popular. Se o povo quer votar no presidente Lula, o povo tem esse direito. E esse documento assegurará o direito de brasileiros e brasileiras reconduzirem Lula presidente. É muito importante dizer que a gente não precisa, a nível nacional, de uma lei da ficha limpa para decidir o futuro de quem será o presidente do Brasil. Somos adultos o suficiente para decidirmos o que nós queremos para o nosso Brasil. O que eu quero dizer para vocês é que é chamar o brasileiro de infantil, é chamar o brasileiro de ignorante, é chamar o brasileiro de incapaz, querer decidir antes do brasileiro quem vai ser o presidente. É mais ou menos assim. O STF e o Tribunal Superior Eleitoral estão mandando a seguinte mensagem para o povo brasileiro. Vocês, povo brasileiro, bárbaros, incapazes, infantis e inconscientes da política, não têm condição de discernir quem será o melhor presidente do Brasil. Então nós, que somos pessoas superiores, dotadas de gravatas de alto nível, vamos decidir por vocês quais são aqueles que podem ser candidatos. É um abuso, é um tapa na cara do eleitorado brasileiro imaginar que antes de você ter o direito de decidir quem vai ser o presidente, vai ter um cara lá, um tal de ministro, que vai decidir em quem você pode votar. Eu falo que isso é um desrespeito muito grande, eu costumo comparar isso a mais ou menos você entrar no cartório com a sua noiva e falar a seguinte coisa com o escrivão. Olha, eu gostaria de marcar o meu casamento. Aí o escrivão olha para você e fala, olha, mas você não pode casar com ela. Como assim eu não posso casar com ela? Você não pode casar com ela. Você não pode casar com a Cláudia. Você pode casar com a Bruna, você pode casar com a Luísa, você pode casar com a Emily, você pode casar com a Gabriela, mas com a Cláudia você não pode. Olha, por que eu não quero casar com a Cláudia? A Cláudia é minha noiva, com a Cláudia que eu quero casar. Você não pode casar com a Cláudia porque nós, aqui do Tribunal Superior do Casamento, decidimos que você só pode casar com essas aqui que nós decidimos. A que você quer, você não pode. Por quê? Não, porque você é bárbaro, você é infantil, você é incapaz, você não tem condições de decidir o que é melhor para você. Essa, infelizmente,
é a mensagem que o nosso Tribunal Superior Eleitoral e o STF vão mandar para o brasileiro se eles impedirem o Lula de ser candidato. Isso porque, gente, jamais e sob hipótese alguma você pode usar uma lei para impedir o povo de exercer um direito que está na Constituição. A Constituição está lá em cima, a Constituição manda em tudo. Abaixo da Constituição tem a lei. Jamais o STF pode usar uma lei para impedir o povo de exercer um direito constitucional. O meu direito de votar em quem eu quero é um direito constitucional. Lei da ficha limpa não pode jamais e sob hipótese alguma me tirar esse direito. Por que ninguém fala a respeito disso? Porque antes o povo precisa entender isso. Eu queria agradecer João Sardinha, que manda um superchat. Deixa eu colocar. João Sardinha manda um superchat, ele fala: Léo, no meu primeiro superchat, onde está escrito brilhante ficaríamos, leia brilhante didatismo. Não há saída para o Brasil se não houver uma reforma profunda no Judiciário e no Ministério Público. Muito obrigado, João Sardinha. E ele fala uma coisa muito interessante, gente. Olha, nós temos um problema seríssimo no Brasil e esse problema impacta de uma forma bem pesada na democracia e na representatividade. Quando eu falo que impacta na representatividade, o que eu quero dizer é o seguinte: não adianta, vamos pensar o seguinte, quando a gente pensa em representação, a melhor forma que tem da gente pensar na representação é a pesquisa eleitoral. Por que uma pesquisa eleitoral dá certo? Muitas vezes chega bem próximo ao que vai acontecer na eleição, porque a empresa de pesquisa, ela pega representantes das camadas mais pobres, representantes das camadas mais ricas, das camadas médias, representantes de mulheres, representantes de homens, representantes de todas as parcelas da sociedade e vai pesando esses representantes. Então vamos imaginar que nós temos no Brasil 90% pobre e 10% rico. Então, para representar dentro de uma pesquisa eleitoral, eles pegam, por exemplo, 90 pessoas pobres e 10 pessoas ricas. Essa representação é muito importante. O Brasil é aquilo que a gente chama de Estado Democrático de Direito. Estado Democrático de Direito significa que para todo lado a gente vai ter a divisão de poderes de Montesquieu, que é o executivo que só executa, o legislativo que determina o que vai ser executado e o judiciário que resolve o conflito. O que significa isso? Por exemplo, vamos pensar sobre o aspecto da Dilma durante o tempo em que a Dilma governou sem apoio do legislativo. Ela não conseguiu fazer nada. Isso porque existe esse detalhe aí que chama pesos e contrapesos. No momento em que o poder executivo tenta fazer alguma coisa, se o legislativo não deixa, aquela coisa não acontece. Quando a gente parte para o poder judiciário, né? Quando a gente pensa no poder legislativo, a gente pensa o seguinte: olha, deputados e senadores são votados pelo povo. Então, de certa forma, ainda que eles enganem o povo, eles representam de alguma forma o povo, né? A gente tem, por exemplo, o pensamento radical, o fascismo, o radicalismo, ele está representado. Tem o Bolsonaro, tem representantes dos evangélicos, tem representantes dos homossexuais, tem representantes dos negros, das minorias. Isso é a representatividade. Como que a gente vê essa representatividade no Poder Judiciário? Como que a gente vê essa representatividade no Ministério Público? Eu estou falando sobre esse comentário fantástico aqui, que não há saída para o Brasil se não houver uma reforma profunda no Judiciário e no Ministério Público, porque o João Sardinha trouxe pra gente o maior problema que o Brasil está vivendo hoje. Porque, apesar da gente ter representatividade no Poder Executivo e no Poder Legislativo, nós não temos representatividade no Ministério Público e não temos representatividade no Poder Judiciário, gente. Porque imaginem o seguinte: Ministério Público e Poder Judiciário, eles são formados normalmente por pessoas que passaram a vida inteira fazendo universidade, fazendo cursinho, e nunca viram pobre na vida. Lógico que lá dentro do Ministério Público, lá dentro do Poder Judiciário, existem talvez 5% de pessoas que vieram de camadas mais pobres, mas é muito pouco. Dentro do Ministério Público e dentro do Poder Judiciário, tem um número muito grande de pessoas como o Barroso que acham mesmo que o pobre é pobre por causa, sei lá, da vagabundagem, né? É esse tipo de pensamento que o Aécio Neves usou para criar uma ideia de que a pessoa está recebendo um Bolsa Família porque ela não quer trabalhar. O Bolsonaro gosta muito de falar isso, né? Que o petista é aquele cara que não quer trabalhar. Não, o petista não é o cara que quer a inclusão dos mais pobres. Para o Bolsonaro e para um Barroso, para essas pessoas aí que têm essa visão,
essas pessoas que nunca tiveram contato com o pobre na vida, que nunca viram, às vezes, o que é um trabalho de um servente de pedreiro, eles acham com toda sinceridade que o cara está naquela situação porque ele quer. Eles não pensam, olha, esse cara começou a trabalhar com 8 anos de idade, obviamente ele jamais poderia ter dedicado aos estudos para virar uma superpotência do intelecto. Ele não escolheu esse destino, a sociedade impôs esse destino a ele. Então, como essas pessoas, muito obrigado, Célia Regina Story, pelo superchat, essas pessoas que estão vivendo esse tipo de pensamento, né, de que todo mundo que não está rico é porque é vagabundo, essas pessoas não entendem como é que funciona a lógica do poder. O poder se mantém nas mesmas famílias. E o grande problema que a gente tem hoje, o motivo pelo qual a gente tem esse grande problema hoje de poder judiciário estar sempre contra o Lula, é exatamente isso. São pessoas que não têm a mínima noção da importância de uma política de inclusão, pessoas que não têm caráter e realmente querem que o pobre continue pobre, mas muitas pessoas não têm a mínima noção do que significa dar para o pobre a oportunidade de ter acesso à educação, dar para o pobre a oportunidade de fazer uma faculdade. E tem pessoas que são covardes. Dentro do próprio judiciário, dentro do próprio Ministério Público, tem pessoas que pensam, olha, o governo Lula está dando oportunidade para muita gente fazer direito, pode ser que esses caras vão concorrer com meu filho no futuro e meu filho pode perder uma vaga de juiz ou uma vaga de promotor para um desses pobres aí que estão tendo, né, oportunidade de estudar exatamente por causa dessas políticas de inclusão do ex-presidente Lula. Né? Estou vendo aqui os comentários. Felipe Luiz, a Paraná Pesquisa não aceita pesquisa. Não acerta a pesquisa. A Paraná Pesquisa é um instituto de pesquisa muito estranho, tá? Eu acho que a Paraná Pesquisas, ela procura mais aparecer do que fazer uma pesquisa séria. A Paraná Pesquisa sempre faz pesquisas que estão completamente diferentes dos outros institutos de pesquisa. Eu realmente acho muito estranho. A Paraná Pesquisa, de vez em quando, ela faz uma pesquisa que a gente chama de pesquisa viciada. Pesquisa viciada é mais ou menos assim. Imagine que você quer saber qual que é o melhor time do Rio de Janeiro e quem contou para mim essa história de uma forma fantástica, eu não estou inventando isso, é o professor eu faço um curso de Direito pela Ambra, eu faço mestrado de Direito pela Ambra, que é uma universidade fantástica, agora fantástico mesmo, é o professor Felipe Arsene, da Ambra. E ele deu um exemplo que, olha, eu pedi autorização, inclusive, para rodar o exemplo dele no meu canal, porque eu achei fantástico. Ele falou, olha, eu vou dar para vocês um exemplo, palavras do Felipe Arsene, né? Inclusive, ele é professor de metodologia. Se eu não abrir aspas aqui, ele me dá bomba na matéria. Então, palavras do fantástico Felipe Arsene. Ele fala, gente, pesquisa, imagina o seguinte... Imagina que eu sou torcedor do Flamengo, aí eu quero saber qual que é o melhor time do Rio de Janeiro. O time que tem mais torcedor. Aí eu vou e peço um vascaíno para fazer a pesquisa para mim. O cara vai lá para a porta do estádio do Vasco, depois de um treino do Vasco, e fica perguntando um por um. Obviamente o cara vai trazer uma pesquisa com o resultado que ele quer. Um exemplo muito interessante disso que a gente vê constantemente são os eleitores do Bolsonaro fazendo pesquisa para eles mesmos responderem. Eu já vi turma do Bolsonaro trazendo pesquisa falando que o Bolsonaro tem 99,9% de intenções de votos. Então você vê que os caras não têm noção do que é uma pesquisa viciada. E a Paraná Pesquisa, eles escrevem com letras pequenininhas a metodologia deles, e você vê que é uma metodologia viciada, só que como eles escreveram a metodologia, fica parecendo que é uma coisa honesta. Tipo assim, eu fiz uma coisa errada, mas eu avisei que a coisa está errada. Então, eu não acredito no Paraná Pesquisas, eu acho que é um grande oba-oba da pesquisa brasileira. Obviamente, é um instituto secundário, a mesma turma da Paraná Pesquisa deve ser dona de um outro instituto sério, mas eles fazem aí esse Paraná Pesquisa como se fosse o MBL dos institutos de pesquisa, talvez para aparecer, eu não sei qual que é a intenção desses caras. Manuel Sebadian, parabéns pela coragem, não voto no Lula por causa da ideologia, voto no Ciro, mas admiro sua coragem, Leonardo. Muito obrigado, Manuel Sebadian, pelo superchat. É muito importante lembrar que eu não sou anti-Ciro. As pessoas ficam me pressionando para que eu me declare anti-Ciro. Eu não sou anti-Ciro. Eu acho que o Ciro está no nosso time, no time dos progressistas. Eu só acho que hoje o Lula tem um apoio popular muito grande e seria trair a vontade do povo brasileiro e trair uma possibilidade muito grande de colocar a esquerda no poder nesse momento, nesse exato momento, ficar lutando pela campanha do Ciro. Então eu acho que
Ciro, talvez, na próxima eleição, ele esteja muito maior do que hoje, mas para isso ele precisa continuar esse trabalho que ele está fazendo, né, que ele vem fazendo um trabalho progressista interessante, mas ele precisa continuar fazendo esse trabalho. Eu acho muito interessante lembrar que o Ciro, se acontecer um segundo turno, o Ciro estará do nosso lado no segundo turno, ou nós estaremos do lado do Ciro no segundo turno, o que significa que nós somos, tecnicamente falando, Ciro, mesmo que hoje a nossa luta seja pelo Lula presidente. Eu acho assim, Lula está na frente da trave para fazer gol, é muito mais seguro chutar a bola para ele. Muito obrigado mais uma vez, Manuel Sebadian. Sérgio Lima de Oliveira manda um superchat, muito obrigado de coração, Sérgio Lima, pelo superchat que é muito importante para o crescimento dos canais. E quando eu falo do superchat, eu lembro vocês que é muito importante, se você ainda não se inscreveu no canal Leonardo Estopa aqui no YouTube, eu gostaria de pedir você para se inscrever. Desde o início dessa transmissão até agora, o canal aumentou mais ou menos 300 inscritos, o que significa que vocês provavelmente estão convidando pessoas e por isso eu agradeço muito. É muito importante, se você estiver no Face, que você venha se inscrever no YouTube para a gente crescer os canais do YouTube. Se você for inscrito no Brasil 247, se inscreva também no canal Leonardo Estopa. Se você for inscrito no canal Leonardo Estopa, se inscreva também no canal Brasil 247. Então eu vou ver se eu consigo trazer aqui mais comentários. O Baiano Melo fala: PT vai sumir do Brasil. Eu queria entender o que passa na cabeça de uma... o que passa na cabeça de uma pessoa, né, obviamente é uma criança, para pensar que o partido que hoje tem aí mais de 60% das intenções de votos válidos para presidente vai sumir do Brasil. Só se for com bomba nuclear, Baiano. Olha, eu não sei qual a idade que você tem, mas quando eu tinha lá os meus... quinta série, 11, 12 anos de idade, eu já escutava radicais falando que o PT ia sumir do Brasil. Eu tinha um colega de escola que eu lembro que a piada que ele falava na época, ele era Collor, colega de escola meu era Collor, né? Isso na quinta série. Eu lembro que a minha professora de português, Dona Lúcia, ela falava que votaria no Collor porque o Collor era mais bonito que o Lula. E esse colega meu de escola contava histórias, ele tinha uma criatividade muito grande para criar histórias, e ele era uma espécie de eleitor do Bolsonaro da época, que a gente pode até dizer que o Collor era o Bolsonaro da época, e ele falava que os militares iam destruir o PT, que iam pegar o Lula, quebrar o dedo do Lula com a cacetetada, era toda uma história lúdica que ele criava na quinta série. Aí o Lula perdeu, realmente perdeu do Collor, e depois logo na sequência o Lula perdeu mais uma vez, né? Só que quando o Lula ganhou, esse cara chorou de alegria. Isso porque ele teve um amadurecimento com o passar do tempo. E além do amadurecimento, ele teve uma coisa que foi muito interessante, que foi uma percepção de lugar no espaço. Ele achava que era representado pelos mais ricos, igual hoje. Tem muita gente aí que acha que é representado pelo Amoedo. Agora, aquele entre nós que tiver pelo menos 2 milhões de reais que atira a primeira pedra, porque o Amoedo tem 425 milhões. E é muito difícil acreditar que os interesses e políticas de um cara que tem um patrimônio de 425 milhões vão atender pessoas do mundo mortal, convencional, como eu, como você, que eu particularmente estou muito longe de ter 1 milhão, imagina 425. Trindade José Carlos fala: parabéns pelo trabalho, Léo, você de forma simples e muito didática esclarece bem os meandros da política. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pelo Superchat 13, que é um Superchat que grita Lula livre, muito obrigado pelo elogio, agradeço muito a participação de vocês e obviamente é por causa de vocês que esse programa acontece. Sérgio Lima de Oliveira, muito obrigado mais uma vez pelo Superchat. E trazendo aqui, pessoal, mais comentários, né? Alcione Possami fala: Baiano Melo, já votei no Lula, que nojo. Votou nada, você deve ter 14 anos, você nunca votou. Você deve ter ficado brincando de votar, igual os eleitores do Bolsonaro estão falando hoje. Pessoal falando da Ursal. Baiano Melo deve ter 11 anos. Eu parei aqui para beber um pouco de água porque está muito quente. Olha, e foi interessante, né, que o Collor chegou com o mesmo discurso do Bolsonaro, falando que ia melhorar, que ia fazer, que ia acontecer. Realmente não sei, ele deve ter melhorado para alguém. Para mim ele não melhorou, não. Eu falo com toda a sinceridade. Deixa eu ver aqui, Léo. Ouviu alguém comentar que se o Barroso barrar o Lula, a defesa poderá recorrer aos outros? Claro, claro.
Como é que funciona, tá? A Maria Laís Barbosa Rezende trouxe aqui esse comentário. O que acontece, Maria, é o seguinte. O que eu estou chamando a atenção é que por mais que a gente tenha recurso para Tribunal Superior, isso não significa que o Lula vai conseguir, dentro das instituições, ser candidato efetivamente. Isso porque, olha, o que aconteceu no processo do triplex, o triplex da OAS, né? O triplex que está inclusive em nome da construtora, que penhorou para o banco, etc. e tal. Eles correram bastante para condenar o Lula rapidinho, para dar tempo dele ser condenado em segunda instância e conseguirem colocar ele na cadeia. Foi tudo muito bem armado. O STF criou aquela interpretação que a pessoa pode ser presa a partir da segunda instância, no início do processo do Lula. Isso porque eles já sabiam o tempo que ia demorar para o Lula ser condenado. Ou seja, mudaram a interpretação para colocar o Lula na cadeia. Logo na sequência, o Sérgio Moro correu e condenou o Lula, correndo. Depois o TRF4 passou o processo do Lula na frente de todos. Foi uma coisa extremamente bizarra. Me parece que o processo, em termos de página, o desembargador leu, me parece que, não sei se é 2.000 e poucas páginas por dia, alguma coisa assim. O pessoal tem as estatísticas. O que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte. O Barroso vai correr com isso exatamente para que isso já vá para a instância superior e que no final das contas não dê tempo desse processo do Lula, que realmente não dê tempo de eliminar, etc. Não dá tempo do nome do Lula estar na urna. A intenção deles é realmente isso. E eu chamo a atenção para que as pessoas não se iludam. Se as pessoas quiserem o Lula como candidato, as pessoas vão ter que fazer um levante popular, que as instituições não vão deixar o Lula ser candidato. E se as pessoas não tiverem o direito de votar no Lula, as pessoas precisam entender que o Fernando Haddad é representante do Lula nessa brincadeira e que o registro da candidatura do Lula prova que não existe plano B. O que existe é: impediram o Lula de ser candidato, então o PT é obrigado a colocar o representante do Lula. Essa informação é muito importante porque dentre os eleitores existem alguns que ficam sempre naquela loucura do tipo, olha, se for o Haddad eu não voto. Não é plano B, gente. Não é o PT que está escolhendo colocar o Haddad, não. O PT está registrando a candidatura do Lula. Agora, sinceramente, você acha que você vai pirraçar o Barroso não votando no Haddad? Você acha que você vai pirraçar o Alckmin não votando no Haddad? Não. Se você ficar em casa e não votar no Haddad, o que você vai fazer é ajudar o Alckmin. Você vai estar caindo na armadilha dos caras. Da mesma forma que o manifestoche foi para a rua lutar contra o próprio direito de ter um emprego, contra a própria economia, porque ele achou que ele estava indo para as ruas para tirar a Dilma, para fazer o bem dele, ele só se ferrou. Se nós deixarmos de votar no Haddad porque eles não deixaram a gente votar no Lula, o que a gente está fazendo é obedecer ao que eles estão mandando. Não votem porque a gente quer o Alckmin no poder. É esse tipo de informação que eu acho que é importantíssima e é exatamente por isso que eu chamo a atenção de vocês. Não podemos cair nesse tipo de armação. Pessoal, hoje, por causa da transmissão, Bolsonaro é a encarnação do Collor. A Irlane Alves falou, Bolsonaro é a encarnação do Collor. Olha, o Bolsonaro é exatamente o Collor de hoje, só que o Collor daquela época era o caçador de marajás. O Bolsonaro de hoje é o caçador de corruptos, é a mesma coisa. É um partidozinho pequeno, um cara populista, é a mesma palhaçada de sempre. Aquele cara que acha que vai conseguir resolver tudo, chega lá, o parlamento passa a perna nele, faz ele de peteca e a população toda tem a decepção de ter sido feita de boba. É exatamente a mesma coisa. E olha, pessoal, hoje, né, já imagino aqui que eu, dentro do estúdio meu que ainda não tem ar-condicionado, já estou chegando aqui aos pelo menos 50 graus, já estou todo suado. Hoje não tivemos o programa Léo ao Quadrado, porque parece que o YouTube congestionou. O Léo Atucci tentou mandar para mim um link para a gente fazer o Léo ao Quadrado às 10 da noite, porque durante o dia o Brasil 247 estava transmitindo exatamente o programa sobre o registro da candidatura do Lula. Então hoje não tivemos o Léo ao Quadrado. Normalmente, o que eu faço? Sempre